Senhoras e senhores, eu sou atriz, ator, figurinista, cenotécnica. Eu sou a alma do teatro. Nós somos aqueles que percorremos ruas, estradas, praças, casas, em busca dos nossos sonhos. Ensaiamos no palco da vida as nossas verdades, a nossa arte, a nossa devoção. Senhoras e senhores, nós somos poeira de estrelas. Somos seres encantados que vivemos entre o fosso, o palco e a cortina. Nos alimentamos de luz. E é essa luz que nos faz sonhar e seguir em frente. Nós somos o Teatro de Belém. Aprender, se tu quiser crescer como ator, aqui tem muita oportunidade, grandes oportunidades, sabe? A gente tem espetáculos variados, sabe? A gente tem montagens variadas, a gente tem pesquisas variadas. Mas se tu quiser ganhar dinheiro, aqui não tem grandes oportunidades, né? Porque aqui a gente só ganha dinheiro com teatro se a gente conseguir edital, projeto, não sei o quê, e pra aí são milhões de pessoas concorrendo, não sei o quê, e quase nunca tu ganha. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande, porque a gente sabe que em Belém do Pará a cultura pela arte e pelas artes cênicas, ela faz parte de um determinado grupo. Ainda não é todo mundo que está preparado, a gente ainda não tem um projeto de plateia. Geralmente, quem vem assistir os nossos espetáculos são os familiares ou são os amigos que também são do teatro. Então a gente ainda sente uma dificuldade muito grande pela falta de investimento, pela falta de incentivo. Arte para mim, como ator, é a minha profissão. Eu não levo isso ou como hobby, ou como brincadeira, ou como passatempo, eu realmente não levo assim. Escolher ser ator profissional em Belém é um desafio e é um ato de coragem. Para quem é ator em Belém, sabe muito bem que ele precisa se reinventar. É muito difícil dizer que tu vais sobreviver sendo ator, atuando apenas. Então tu começas a ver quais as possíveis ramificações em que tu podes trabalhar o teatro para ter o sustento mesmo. Então, minha formação acadêmica não é em teatro, até porque quando eu fiz faculdade não existia faculdade de teatro como existe hoje. E para quem quisesse fazer tinha que sair de Belém. Nós temos assim espaços culturalmente falando aqui em Belém muito bons. Nós temos o Coliseu do Teatro Paraense, que é o Teatro da Paz, que é a menina dos olhos da cultura. Temos o Margarida Esquiva-Zappa, temos o Valdemar Henrique, temos agora recém-reinaugurado o SESI, né? Mas eu posso te dizer que o governo ele dá poucas políticas públicas de incentivo à cultura, né? E muitas delas acabam que selecionando, se tornando seletivas, né? Por exemplo, Teatro da Paz. É quase que impossível um grupo de teatro apresentar no Teatro da Paz com um valor exorbitante da pauta. E se ele não tiver um patrocínio, ou se ele não tiver o que a gente chama de patrocínio, né? Então, se já é difícil para os grupos da capital, imagine para o interior. Posso te dizer assim, uma opinião própria, a gente está muito carente de locais, de espaço, que o ator, ele possa, que o grupo, a companhia, enfim, ela possa executar o seu trabalho. Um exemplo próprio é isso aqui, né? Nós estamos dentro de uma instituição de ensino superior, um auditório adaptado para teatro, mas que há 10, 20 anos atrás seria impossível se pensar isso. Na verdade, assim, eu faço uma análise que é um conjunto de fatores que levaram hoje o nosso fazer teatral nesse século XX a um pouquinho no ostracismo. Primeiro, a falta de solidificação de uma plateia que continuasse absorvendo os espetáculos,
né? A cidade, enquanto o comportamento da cidade, da população mudou muito por conta de violência, falta de trabalho, tudo isso a gente pensa que não, mas tudo isso envolve, né? Nós temos artistas que começaram a fazer bons trabalhos, tiveram que largar para sobreviver, porque essa produção não dava o pão de cada dia, não dava para sobreviver, não dava para ganhar dinheiro, não dava para... E aí faz uma atividade paralela que, por ser institucional, te cobra mais, não te permite mais tempo para ensaio, automaticamente não consegue produzir, tu não tens como garantir o teu elenco, nem que seja a passagem do ônibus, isso tudo somando, né, as novas mídias, as novas exigências do mercado de trabalho. Dizer que existe um grupo em Belém que consiga se manter com o teatro e manter os seus atores apenas com o teatro, eu sinceramente desconheço. Porque os atores precisam sobreviver de outras formas e utilizam do seu tempo livre ou pelo menos arranjam tempo para fazer teatro em Belém. E essa acaba sendo uma máxima, acredito que de todos os atores e atrizes e de todos os grupos de teatro da cidade. A gente tem um trabalho onde muitas das vezes a gente não tem uma ajuda, a gente não tem um espaço onde ensaiar, um local onde deixar, a gente precisa contar com a ajuda de outras pessoas. No nosso caso, a gente trabalha no centro comunitário lá da Marambaia, e aí é o centro que guarda o nosso material, é no centro que a gente ensaia. E aí, em contrapartida, a gente precisa estar ajudando os atores, que muitas das vezes não tem como chegar até o espaço. Isso sempre foi, na verdade, um problema que não é só no Pará, né, gente? Acho que é um problema de quem faz a arte de um modo geral. Tem gente que não consegue fazer um ateliê para produzir suas pinturas. No nosso caso, esse respaldo financeiro para manter um espaço é difícil ainda, né? Eu acho que poderíamos potencializar alguns espaços, já tivemos isso em uma determinada época, 70, 80, algumas escolas que liberavam espaços para ensaio. Acho que seria uma coisa interessante dentro da logística que o governo poderia, uma coisa simples, parece bobagem, mas teria, sabe, de uma forma ordeira, organizada, né? Abrir espaços que ficam ociosos no final de semana, não é isso? Poderia ser feito. Parece bobagem, mas isso já daria um grande impulso para quem tem essa necessidade de espaço para criar, que é o primeiro momento. A logística de como você vai trabalhar, fazer seu trabalho, ela precisa de um certo suporte, né? Porque o teatro ele também é pensado no âmbito da política pública como algo para lazer apenas, como algo que está para um passatempo que não é levado a sério. E por isso nós não conseguimos desenvolver a ponto. Estamos há muito tempo apenas com a Escola de Teatro e Dança da UFPA como único espaço de fato formativo, né? Com um diploma que te garante uma acessibilidade a um conteúdo mais diretivo dentro do teatro. Ele não é rentável, por isso que hoje ele é mais resistência do que nunca. Entendeu? Se você pensa, por exemplo, criar fortunas fazendo teatro, eu diria, vai fazer uma outra coisa, entendeu? Eu acho que precisamos voltar para a essência do teatro, porque ele é uma linguagem específica, sem perder a ideia de que hoje são outros momentos, são outros movimentos, são outras possibilidades criativas. E nós somos criativos porque hoje você vê a multimídia entrando nas produções teatrais, né? Que precisou, nós demos para a televisão, nós demos para o cinema na interpretação, e nós precisamos da televisão, precisamos do cinema, precisamos da internet, precisamos dos recursos das redes sociais também, né, para trazer plateia, porque tem que ser uma grande difusão. Querendo ou não, nós vivemos um sistema de rede, né, gente? Isso e vai ser difícil a população mundial se desfazer dessa formatação. Dê licença, meu Senhor, licença, minha senhora, quero adentrar com o santo preto, seus milagres. Na época que eu comecei em 2000, tinha um incentivo maior.
com toda a dificuldade do teatro paraense, tinha um incentivo maior por conta dos festivais, que graças a Deus eu tive a oportunidade de viver os festivais teatrais, né? Esse teatro aqui, Valdemar Henrique, era completamente lotado de pessoas, de artistas paraenses, artistas teatrais paraenses e pessoas de outros estados e artistas de outros, até mesmo países, como eu tive a oportunidade de ver. Então, isso dava, ao mesmo tempo que o teatro estava com uma dificuldade, digamos assim, dava uma força tremenda no artista de estar nos palcos. Década de 70, 80, 90, essas produções eram extremamente criativas, não que as de hoje não sejam, tá? É um outro tempo, um outro momento, é um outro processo criativo, são outras experiências teatrais. E se hoje, eu sempre digo, se hoje elas são deficitárias, nós temos responsabilidade com relação a isso, porque as gerações que estão fazendo hoje vieram de lá, né? Então, em algum momento, nós deixamos que essa fluidez, esse potencial criativo caísse um pouquinho, entendeu? Mas também outras linguagens surgiram, né? As redes sociais hoje te levam a fazer vídeos, a criar outros elementos visuais ou audiovisuais com muito mais criatividade e muito mais potencialidade do que o teu cenário, do que o teu figurino. Então, uma outra linguagem também seduz as pessoas e te dá resultado imediato, porque não precisa daquela história do ensaio, né? 70, 80, 90 tu ensaiava do que? Madrugada, 3 a 4 meses no espetáculo. Quem é essa nova safra de atores que está surgindo para o nosso mercado, né? Quem são esses novos atores que estão aparecendo no cenário paraense? Que base eles têm? Que conteúdo eles trazem? Quem são os seus mestres? Quais são os seus métodos? Será que é Stanislavski? Será que é Boal? Será que é Brecht? Né? Quem são? A situação do teatro em Belém, e que não é de hoje, ela é uma situação que reúne uma série de elementos que estão interligados. Nós não temos políticas públicas, de fato, políticas públicas sérias que pensem a arte e o teatro especificamente como a promoção do desenvolvimento dessa arte. Pensar que existe um recurso, pensar que existem as pessoas que fazem teatro e que essas pessoas precisam acessar um recurso que é público para teatro. E isso não tem. Nós temos políticas, as ditas políticas públicas, mas são políticas públicas arremedadas, porque são pensadas apenas num nível para eventos. Nós temos eventos pontuais em que você tem a participação do teatro, mas, por exemplo, nós não temos um festival de teatro pensado por um governo, como se tem, por exemplo, um festival de ópera, né? Como você tem um festival de música, então dança, mas você não tem um festival de teatro. Mas as políticas públicas existem, eu acho que elas não conseguem atender a demanda ou a pouca demanda que existe não consegue responder à expectativa da política pública, ainda tem esse detalhe. Se o governo investe em cultura, sim, ele está investindo em cultura, mas ele não está investindo na cultura de modo geral, né? Nós observamos que na nossa capital, Belém do Pará, o investimento ele está indo mais para o lado da música, para a área de música e dança. Infelizmente, Belém tem uma coisa, e qualquer pessoa do meio teatral que se preze assumir isso. Nós temos uma coisa que, infelizmente, eu vou assistir o teu espetáculo, mas para dizer que eu faço melhor. Sabe? É uma rincha, uma briguinha que mal nós sabemos, mas porque não temos público, porque não temos plateia, por conta de nós mesmos. Nós somos os próprios culpados por isso. Eu posso te dizer que nós temos uma mão de obra maravilhosa culturalmente, seja ela na música, na dança, no teatro. Eu acho que é o compromisso. O compromisso, de modo geral, começando por direção até a atores, digamos assim, de todos. Eu acho que o compromisso com o fazer teatral é algo que eu diria que prejudica muito o
o trabalho, assim, porque eu vejo o teatro e tenho teatro na minha vida como uma prática, como uma profissão. Aí vem alguém e diz assim, não, mas tu não podes dizer que o teatro é profissão, tu não podes ver como profissão porque você não se alimenta, você não se sustenta do teatro. Eu digo não. Do momento em que eu assumo um compromisso, o teatro para mim é uma profissão. Se for durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, ele vai ser a minha profissão. Até porque eu fico muito mais tempo trabalhando no teatro do que mesmo em qualquer outro lugar, né? Em outra profissão. Falta gestão também. Nós temos, por exemplo, a maioria dos gestores que ocupam os nossos teatros não são teatreiros, não são diretores ou já foram atores, não. Nada contra a música, mas músicos, ou já tivemos médicos comandando os nossos teatros. E é bem complicado, isso na verdade é um mal que existe em Belém, de se tapar buraco com algumas situações, né? Então é como diz o ditado, dê a César o que é de César, né? Então assim, a classe sente isso, e aí você tem que ir para lugares alternativos, às vezes até bares, praças, enfim. E até em praças você ainda tem que ter uma burocracia desgraçada, autorização disso, daquilo, que acaba que desmotiva. Hoje, o teatro resistência ele vai no sentido contrário de algumas exigências que proíbem o próprio teatro por falta de ocupação de espaço, de possibilidade de locais de ensaio, por questão de logística, falta de dinheiro para as produções teatrais, né? E apesar de tudo isso, ainda estamos fazendo. Né? Se ele tem como proposta um discurso dentro do seu enredo, algo que seja crítico, polêmico, para fazer que eles pensar ou refletir, isso é uma questão de quem está fazendo, né? Ou se ele vai apenas no sentido estético para divertir, para tirar o estresse das pessoas, também é uma outra condução. O importante é estar fazendo, entendeu? E querendo ou não, seja pela via da estética ou pela via da crítica, é sim um elemento de resistência, né? E é sim uma possibilidade de fazer a pessoa refletir. O que eu acho que poderia ser feito para que melhorasse a prática teatral, para que entrasse de fato a cultura dentro do nosso estado, de maneira educativa mesmo, né? É que ele saísse da caixa, que ele fosse para as escolas, que ele fosse para as ruas, mas assim com apoio, não eu, você, um amigo, tentando fazer uma coisa que a gente não pode, porque é uma prática dispendiosa. Então, eu acho que uma mãozinha, né, que não fosse por mim, que não fosse pelo colega, mas que fosse pelo Estado. Né? O nosso Estado ele não vivencia essa prática teatral. Nosso Estado não. Se você vê se você ouve alguém comentando sobre alguma atriz, a pessoa diz assim, olha, eu não sei nem se essa daí é atriz. Quem é essa? Né? E ela é atriz mesmo, porque conhece uma atriz só, que é Dira Paz, né? Conhece uma cantora só, que é Fafá de Belém, maravilhosas, mas não são só elas. Nós temos um leque de pessoas boas aqui dentro do nosso estado, que precisam de apoio, que precisam estar trabalhando mesmo, fazendo e aparecendo, como eu digo. Eles costumam dizer assim, algumas pessoas, mas o ator não é para aparecer. Como que não é para aparecer o ator? O global aparece. Tudo que ele faz, ele aparece. Eu participei de um espetáculo que eu fiz uma das protagonistas, um espetáculo muito badalado em Belém, na época que apresentavam ele, o Ópera Profano, da dramaturgia de Carlos Correia Santos, maravilhoso, o de Andrade, diretor. Eu fiz a Misteriosa. E os outros colegas, na hora de nos arrumarmos, de fazer a maquiagem e vestirmos o figurino, a repórter chegou. A repórter disse assim, eu quero falar com o diretor e com o dramaturgo. Aí o diretor disse, eu sou o diretor, o dramaturgo está ali. Ele disse assim, mas eu queria que você entrevistasse alguns atores. Ela disse assim, não. Os atores não me interessam. Nós não vamos entrevistar atores. Nós vamos entrevistar só diretor e dramaturgo. Eu achei de um desprezo tremendo. Né? Como é que você vai conhecer o ator paraense
se ele está guardado. Ele não é para estar guardado, ele é para estar, sim, aparecendo. Né? Como personagem, como ator, como atriz, é a nossa prática, é o nosso trabalho. Senhores, nós somos a arma da guerra, o beijo apaixonado, o abraço de afago e amor. Construiremos um lugar, sim, um lugar onde podemos viver a paz, a harmonia e a união. Neste lugar, seremos sempre felizes. Seremos sempre nós mesmos. 2 vidas ou mais num corpo só, assumindo a verdade da nossa mentira. Senhoras e senhores, nós somos arte, luz e devoção. Nós somos arte. Cabelos têm cheiro de flor, meus cabelos têm cheiro de flor. Eu cheiro a mato, eu cheiro a mato, meus cabelos têm cheiro de flor, meus cabelos têm cheiro de flor, meus cabelos têm cheiro